falar um pouco agora sobre descrição de cargos. Para mim, a descrição de cargos é um dos trabalhos mais fundamentais do RH, certo? Então ele serve, a descrição de cargos, ela serve para alinhar o que a empresa espera do colaborador, de quais as entregas que ele precisa fazer para a empresa, e isso deixar claro para o colaborador também o que a empresa espera de mim, o que a empresa quer de mim, quais são as minhas principais atividades. Então, como que a gente trabalha, na Clique RH a descrição de cargos? Então, assim, tem empresas que nos contratam para fazer a descrição de cargos. Daí, ok, tranquilo, Você já vai estar lá para fazer isso. Mas tem empresa que não. Por exemplo, ela contrata a Clique RH só para estruturar o processo seletivo. E aí, eu já vou começar a estruturar o processo seletivo sem ter descrição? Não. Eu vou ter que embutir isso no meu valor de consultoria, um tempinho para descrição, para depois estruturar o processo seletivo. Porque para mim não existe processo seletivo sem uma boa descrição de cargo, sem eu entender da vaga. Como que eu vou acertar contratar alguém se eu não entendo nem direito o que essa pessoa vai fazer, Como é que eu vou saber o perfil? Então, isso assim, para mim é uma coisa básica do RH. Tem que ter descrição de cargos. Então, quando eu entro em uma empresa para fazer qualquer tipo de trabalho, eu faço junto a descrição. Por exemplo, agora, nos últimos 6 meses, eu fui contratada numa empresa para criar procedimentos, Então, era para dar uma organizada na empresa, para estruturar políticas, práticas de RH, criar procedimentos. Não estava no contrato realizar a descrição de cargos, mas eu já coloquei que eu ia fazer, Então, como que eu fiz nessa empresa? Como o foco principal do trabalho não era a descrição, eu fui conversando e era 20 funcionários apenas, então foi mais simples de se fazer, Quando é uma empresa assim que tem 200, 300, até 500 funcionários, aí tem que ser um pouquinho diferente a forma de fazer a descrição. Mas nessa empresa específica, conforme eu fui conversando com cada colaborador, eu ia pegando ali mais ou menos o que esse colaborador fazia e depois sentava com a gestora, mostrava, a gente alinhava ali as atividades e depois a gente mostrava para o colaborador de novo, olha, essa aqui é a sua descrição, a descrição que foi aprovada pelo gestor, E antes também de mostrar para o colaborador, a gente mostra para o diretor ou para o dono, enfim, aquela pessoa que vai aprovar, Vai dar o aval final nas descrições. E depois a gente fez uma reunião com o pessoal, mostrou cada um a sua descrição, eles assinaram e a gente guardou na pastinha dos funcionários, Então, é um pouquinho trabalhoso no início? Mas depois tá pronto. Você não vai precisar fazer isso todo mês, Você vai atualizar ela de vez em quando você for fazer uma nova seleção, Ou quando você sabe que mudou alguma função da empresa, você pode estar atualizando a descrição de cargos. Então, para fazer a descrição de cargos, então, o primeiro passo é pegar essa descrição com o colaborador, Então, geralmente é o colaborador aqui que eu converso, é com um colaborador que eu pego as informações. Então, nessa empresa a gente tinha lá, por exemplo, 10 vendedoras. Eu não preciso conversar com as 10 vendedoras. A gente chamou 2 vendedoras, e perguntou, o que vocês fazem aqui? Quais são as principais atividades? Quais são as principais responsabilidades? Os principais desafios do cargo? E aí a gente fez um formulário padrão, para essa empresa, lá onde dizia descrição de cargos, o nome do cargo, a função. Isso é interessante, porque às vezes o cargo ele tem um nome e uma função. Por exemplo, às vezes o nome do cargo é analista administrativo. Perfeito, é o nome, é o que vem na carteira, é o que vai no holerite. Mas a função, vamos supor que é um analista administrativo auxiliar do gerente. Então ele tem uma função um pouquinho mais específica, certo? Tem um outro analista administrativo que cuida do agendamento. Então, aí a função a gente vai colocar analista administrativo e agendamento, para ficar mais específico ali dentro da realidade da empresa. Depois a gente faz aqui, a descrição das principais atividades efetivamente. Então, o que o analista administrativo faz? Ele emite nota fiscal, estou dando um exemplo aqui. Ele controla a planilha de compras, certo? Nesse caso ali, auxilia gerente nos relatórios. Então, aí vai destacando aí as principais atividades, Então, não precisa ser todas, mas as principais. Depois a gente vai colocar o que essa pessoa, para fazer isso, o que precisa ter de experiência, O que precisa ter de conhecimentos e o que precisa ter de atitudes para fazer. Então, com base
no que a pessoa descreveu aqui, o RH já consegue identificar o que precisaria ter de experiência para fazer isso aqui, o que precisaria ter conhecimento técnico, né? E o que precisa ter de atitude, precisa ter organização, iniciativa. Então, com base na descrição, a gente já sabe o perfil da vaga. Por isso que ela é tão importante para o recrutamento e seleção. Mas não só para o recrutamento e seleção. Porque essas descrições, depois de prontas, a gente imprime, geralmente coloca numa pastinha preta e entrega para o gestor. Por quê? Porque o gestor vai ter aquilo ali como um norte. Cada vez que tiver algum problema, algum conflito, ele vai poder pegar as descrições de cargos e ver. Porque geralmente os conflitos maiores dentro de organização são porque as pessoas não têm clareza do que é responsabilidade delas e do que não é responsabilidade delas. E a partir do momento que você tem uma descrição de cargos clara, transparente, os conflitos diminuem. Então a descrição ela serve como um guia para o gestor, né? E como eu falei no início, para o próprio funcionário, para ele entender qual é realmente a função dele. Porque a gente também faz uma cópia, o funcionário assina e a gente guarda na pastinha, né? Para ele ter ciência do que é para ele fazer. Então a gente pega essas informações com o próprio colaborador. Quando não é possível conversar com o colaborador, o próprio gestor faz. Mas eu ainda acho mais legal fazer com o colaborador e depois sim, daí no segundo passo, o gestor aprova. Né? Ele lê, vê se aquilo ali tá ok e vai aprovar ou vai modificar. Já teve casos de eu fazer a descrição e o gestor olhar e falar assim, nossa, tá tudo errado o que ele tá fazendo. Eu vou fazer uma reunião com a equipe, eu vou dividir melhor essas atividades e depois você continua o seu trabalho, Ivana. Eu falei, ok, eu nem precisei participar dessa reunião. Ele lá resolveu com a equipe as atividades, deixou claro para cada um, né? E era uma equipe pequena, acho que tinha 4 ou 5 pessoas. Então ele acertou e depois sim, a gente imprimiu e entregou para o funcionário e entregou uma pastinha para ele, né? Aí depois, o terceiro passo, depois que aprova, aí mostra para o colaborador, né? Mostra para cada um como que ficou a sua descrição. E às vezes, nessa hora de mostrar, a gente pode mostrar individualmente ou fazer uma pequena reunião. Não aconselho grupos muito grandes assim, né? Pequenos grupos, mostrar cada um a sua e dar oportunidade para eles tirar dúvidas ali dentro da equipe. Mas por que isso ficou comigo? Por que não? Então, às vezes, o próprio gestor acompanha também essa devolutiva. Ok? Então, isso aqui serve muito. É base para o trabalho de RH. Isso aqui é básico. Se você não tem descrição de cargos, vai fazer agora. Ok? Um abração.